A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: movimentos na Terra e precisão. Vamos ouvi-lo? Nas análises até o momento feitas, em que sabemos que o mundo, o planeta Terra e os demais planetas e satélites que perfazem o nosso sistema solar foram feitos a partir da matéria cósmica universal, e que no transcurso evolutivo de formação da Terra aconteceram e prossegue ainda acontecendo, só que agora não é tão frequente quanto no passado, as movimentações telúricas de forças incomensuráveis que provocaram as erupções vulcânicas, onde, por exemplo, poderemos mencionar a destruição da cidade no passado de Sodoma e Gomorra, onde a cidade de Pompeia teve a sua destruição viabilizada pela erupção vulcânica do planeta, do vulcão chamado Vesúvio. Agora já sabemos também, prosseguindo, que existe a crista do Oceano Atlântico, uma crista média no Oceano Atlântico que nada mais é do que a erupção das massas terrestres na profundidade do mar chamado Oceano Atlântico, e que está provocando o afastamento, segundo Alfred Wegener, numa velocidade de 2 centímetros por ano do continente africano em relação ao continente americano. Então a gente sabe que transformações aconteceram na Terra. Inclusive, sabemos que os dinossauros desapareceram completamente devido a um grande meteoro que atingiu a Terra e que provocou movimentações terríveis e a formação de uma energia incomensurável que supera a energia produzida por milhares de bombas atômicas. Então é preciso que entendamos, a Terra está nestas movimentações, passando por transformações gradativas. Mas também sabemos, graças aos grandes pensadores do passado, como por exemplo o Tales de Mileto, Pitágoras, Hiparco e outros grandes pensadores que dedicaram-se ao estudo dos fenômenos relacionados com a Terra e as suas movimentações, e que geram, por exemplo, o dia e a noite, que dão origem ao ano lunar, por exemplo, ou melhor, ao mês lunar, nas movimentações que a Lua sofre em torno da Terra e nos resultados que esta aproximação na sua órbita, a Lua provoca, por exemplo, a elevação dos mares, a maré enchente, que é um fato plenamente conhecido, e que também sabemos que existe o ano que vem a ser a translação da Terra em torno do Sol durante 365 anos, 65 dias, quero dizer. Então sabemos muita coisa, que é claro aqui não devem ser mencionadas porque tomariam muito tempo. Mas o importante é que tenhamos a noção destes fatos, porque eles fazem parte
desta morada da casa do Pai, onde nós, personalidades almas, ganhamos a oportunidade de ter um corpo de carne e, utilizando este corpo carnal, exercitarmos e construirmos a nossa trajetória evolutiva, inclusive viabilizarmos pelo nosso próprio esforço e trabalho, dentro de bases até experimentais, o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, paulatinamente, é preciso que entendamos que estes fatos aqui expostos fazem parte da gênese, as predições e os milagres, mas tem um outro movimento do qual raramente as pessoas tomam conhecimento, que vem a ser o equinócio, que é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador. Equador é aquela linha que delimita a parte mais dilatada da Terra, que corresponde a 40 mil quilômetros, o que acontece 2 vezes por ano, ou seja, a incidência do Sol formando uma perpendicular, quer dizer, um ângulo reto. Acontece em 21 de março, quando o Sol passa no hemisfério boreal, e também em 22 de setembro, quando acontece a volta ao hemisfério austral. Ou seja, a Terra ainda tem esse movimento de obliquidade. Mas em consequência dessa gradual mudança de obliquidade do eixo, o que acarreta uma mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, que é o eixo imaginário de polo a polo, o momento do equinócio avança e tem um avanço diferente, que corresponde a 25 minutos e 7 segundos de um ano em relação ao outro. E para que esses minutos de 25 minutos e 7 segundos perfaça os 360 graus na mudança desse movimento oblíquo que a Terra faz em torno do seu eixo, é preciso que passe um tempo que corresponde a 25.868 anos. Então, na soma desses minutos de atraso, ou melhor, de adiantamento que acontece em cada ano, a gente só vai ter um círculo completo após o transcurso de 25.868 anos. Ou seja, o adiantamento no equinócio é uma forma de precessão que acontece ao longo de 25.868 para recomeçar de novo a formação deste grande círculo imaginário que vem a ser o início da mesma revolução. Então percebam, nós dependeríamos de representações esquematizadas para entendermos esse fato, mas se lermos atentamente no livro A Gênese, as Predições e os Milagres, aqui na página 158 e 159, e ainda usarmos os dados que por computação poderemos obter, basta que solicitemos, dizendo o título no Google desse fenômeno chamado precessão dos equinócios, nós iremos encontrar dados mais aprofundados e explicações pormenorizadas. Aqueles que conseguirem chegar ao grau de entendimento a respeito deste fenômeno, eu posso dizer que ele está viabilizando a sua inteligência, um processo de acréscimo em termos de desenvolvimento. Então percebam, meus amigos, que realmente desse movimento cônico do eixo resulta que os polos da Terra não olham constantemente para os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam
mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, donde se segue que a Islândia e a Lapônia, estou lendo o texto, por este exemplo, localizadas sob o círculo polar, poderão em dado tempo receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia. É por esse motivo que ao longo de muito tempo vão acontecendo as transformações climáticas na Terra. E assim por diante, a renovação deste período acontece em cada 25.868 anos. Percebam bem. Então, aqui nós precisamos finalizar estas considerações, mas deixaremos para o dia seguinte algumas análises mais que teremos que fazer. Que a divina providência e a espiritualidade sejam uma bênção na vida de todos nós, não só os que trabalham na Cavile, mas também todos aqueles que percorrem a sua trajetória evolutiva em direção a Deus, harmonizando-se e conhecendo os ensinamentos todos, em termos de Gênese, mas também em termos de Evangelho, em termos do Livro dos Espíritos e as demais obras que perfazem o Pentateuco da doutrina espírita. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.